Inclusive, existem dados que mostram que o jovem que faz o técnico, mesmo se ele não fizer ensino superior, ele tem uma remuneração 32% maior do que quem fez o ensino médio regular. Se ele não for para o ensino superior, ele já tem uma renda maior. Hoje, 52% da rede pública estadual não sabe que existe o ensino técnico. E só 20% dos nossos jovens vão fazer o ensino superior. A gente dá todo o suporte para esses jovens, tanto de benefícios financeiros, como também com o olhar de desenvolvimento integral desse jovem, para competências socioemocionais. A gente trabalha muito com isso em projetos de vida, o que você pode ser, né? Então, ampliar os horizontes desse jovem e mostrar para ele que ele é capaz de alcançar. E existem caminhos possíveis para isso. Todos os direitos autorais do livro Gente que Constrói, o canal e todas as ações que são feitas pelo Gente que Constrói, os direitos são revertidos para o Instituto Sol. Agora eu quero te apresentar o que é e o que faz o Instituto Sol. Júlia, obrigada por receber a gente aqui. E o que eu quero conversar com você é isso, é saber o que faz o Instituto Sol, o que é, há quanto tempo existe, como é seu trabalho aqui. Obrigada pelo convite. O Instituto Sol é uma organização que existe desde 2017. No ano que vem a gente vai fazer 10 anos. Ele foi fundado pelo Zé e pela Elô, que criaram o Instituto lá atrás, pensando em como a gente pode apoiar jovens de baixa renda a alcançarem mobilidade social e entendendo que a educação é o caminho para a gente chegar nesse lugar. O Sol, ele tem 2 programas. Um deles é um programa em escala, que chama Aurora, que é a porta de entrada dos jovens para o Instituto, em que a gente seleciona alunos que estão no 9º ano de escolas públicas, atualmente da região metropolitana de São Paulo, para participarem de um cursinho preparatório junto com a gente, em que a gente vai apoiar eles na recuperação de componentes, de português e matemática, e trabalhar com eles também em projetos de vida e orientação de estudos, para apoiar eles nas escolhas de ensino médio que sejam educações de qualidade. Além do Aurora, o Aurora a gente já teve mais de 2.400 jovens participando junto com a gente, e só esse ano a gente espera ter 1.000 jovens participando. Além desse programa, a gente tem um outro programa, que é um programa em profundidade, que chama Programa de Apoio. De todos os jovens que participam junto com a gente no Aurora, todo ano a gente tem 12 jovens que vão ser selecionados para as nossas escolas parceiras, que são Bandeirantes e Santa Cruz. Esses jovens aprovados nessas escolas permanecem com o nosso apoio de maneira muito profunda e individualizada, em que a gente acompanha os jovens desde o ensino médio até o 1º ano de formados depois do ensino superior no mercado de trabalho. A gente dá todo o suporte para esses jovens, tanto de benefícios financeiros, como também com o olhar de desenvolvimento integral desse jovem, para competências socioemocionais, competências que são importantes para os jovens se formarem como cidadãos e depois entrarem no mercado de trabalho. Para tudo isso acontecer, a gente tem uma equipe que fica full time junto com a gente aqui dentro do Instituto. Hoje nós somos 11 pessoas, é uma equipe até pequena para o número de jovens que a gente apoia. Então, como eu falei, só na Aurora a gente já teve mais de 2.400 jovens participando e no programa de apoio, hoje, a gente tem 84 jovens que estão junto com a gente. Até o momento, a gente já teve 3 jovens que se formaram e fizeram a trajetória completa dentro do programa de apoio. Quer dizer, então no programa de apoio você tem 3 jovens que já estão no mercado de trabalho. Quer dizer, vocês acompanharam eles desde o ensino médio. Exatamente. A gente tem 3 jovens que fizeram o processo inteiro junto com a gente e 2 jovens que fizeram parte dele, Então, ao todo, a gente tem hoje 5 jovens já formados, mais 3 que fizeram desde o ensino médio até o ingresso no mercado de trabalho. E são formados em que áreas? As 3 jovens que são formadas, uma delas em economia, o nome dela é Maria Eduarda, ela é formada do INSPER. A gente tem a Yasmin, que foi formada em Direito pelo Mackenzie, e a gente tem a Maiara, que foi formada em Veterinária pela Unesp. E elas já estão no mercado de trabalho? Já estão. A Maria Eduarda, por exemplo, está agora na XP, atuando lá dentro. Ah, que legal. E no outro programa, no Aurora, vocês têm hoje quantos jovens e como é que eles ingressam nesse programa? E me fala um pouco desse programa. O Aurora, a gente tem só esse ano, nós estamos agora, na verdade, com o processo seletivo aberto, para ter só esse ano 1.000 jovens participando. Ao todo, a gente já teve mais de 2.400 jovens que fizeram parte do programa junto com a gente. O processo seletivo, ele acontece com jovens que atendem os nossos critérios, ou seja, são jovens que estão no ano de escolas públicas aqui da região metropolitana de São Paulo e que têm até um salário mínimo e meio per capita. Então, a gente trabalha com esse recorte de renda. Se o jovem está dentro desses critérios, ele pode participar. A gente tem um processo seletivo em que ele vai passar por algumas etapas, sendo uma primeira inscrição, depois a gente tem uma avaliação diagnóstica, e aí quando o jovem é selecionado, ele vai entrar para participar com a gente de aulas de recomposição de aprendizagem, que vão de maio até outubro. Então a gente tem um trabalho intenso para apoiar esses jovens a melhorarem português e matemática e preparar eles para fazerem as provas que a gente chama de vestibulinho, que são as provas para você entrar ou no ensino técnico
ou você ingressar em uma escola privada com bolsa. Então, nesse momento, se ele quiser se inscrever, é só ele entrar no site do Instituto Sol? Exatamente. Então, se ele entrar no site do Instituto Sol, ele consegue acessar todas as informações. Aí ele vai ter, quer dizer, ele vai ter ao longo de 5 meses. Ao longo de 5 meses, ele vai ter esse reforço de matemática, de português, ele vai ter esse acompanhamento. Exatamente. Então, a gente tem aulas semanais todos os sábados com esses jovens, que pode ser tanto presencialmente na FECAP ou no formato híbrido, em que ele recebe conteúdo pelo WhatsApp semanal, ele tem aulas aos sábados com os professores online e ele tem alguns encontros presenciais. E além do português e matemática, a gente também trabalha com o jovem projeto de vida. Então a gente vai começar a refletir com esse jovem. O que você se imagina fazendo daqui para frente? Você já pensou em fazer um técnico? Qual curso técnico você teria interesse? Então a gente apoia esse jovem a tomar uma decisão mais acertada para o seu ensino médio e a gente apresenta as possibilidades que ele tem. Então a gente tem inclusive um mapa, que é como se fosse uma plataforma, né, que ele consegue navegar e ver próximo da casa dele qual que é uma escola que tem um técnico que eu me interesse. E acessar essas informações para tomar uma decisão mais acertada desse próximo passo. E como é que se mede esse resultado? Quer dizer, ao longo de quase 10 anos, esse programa de apoio já apoiou quantos jovens? O programa de apoio especificamente, ele é um programa que ele não tem o objetivo de ser em escala. Ele é um programa em profundidade. Então, no máximo, a gente estima que a gente vai chegar a ter em paralelo a jovens que a gente está acompanhando, 100 jovens ao mesmo tempo. Hoje, a gente tem 84 jovens divididos entre ensino médio, pré-vestibular, porque a gente oferta também 2 anos de cursinho pré-vestibular, caso o jovem precise, e ensino superior. No ensino médio, são 36 jovens. No ensino superior, atualmente, a gente está com 42 jovens e os outros jovens estão fazendo cursinho pré-vestibular. E no outro programa? Do Aurora, a gente já tem 2.400 jovens que participaram do programa com a gente e esse ano a gente vai ter 1.000 jovens. E aí essa divisão, ela não é tão quebradinha assim como a gente tem no programa de apoio. Então a gente tem jovens que estão no primeiro ano do ensino médio e a gente já tem jovens também que estão no ensino superior. Também temos jovens, por exemplo, que estão cursando INSPER, que foram parte da Rede Aurora, mas que não fizeram parte do programa de apoio. E você tem, no acompanhamento desses jovens, assim, o que você sente? Quais são os principais problemas, casos de como é que você conseguiu superar? Quais são as dificuldades? O que você sente? Porque você tem uma amostragem boa, né? Uhum. O que você sente desses jovens, o que eles precisam para você não ter evasão, enfim, coisas que a gente possa replicar, ainda que não tenha vaga para todos, mas que você possa replicar e dividir com professores da rede estadual, da rede municipal? Eu acho que o principal ponto que a gente vê nos jovens é falta de perspectiva. Então a gente trabalha muito isso com eles, né? Já desde o Aurora, e depois a gente continua trabalhando com jovens ou que vão fazer parte da Rede Aurora, ou que vão para o programa de apoio. A gente trabalha muito com isso em projetos de vida, o que você pode ser, né? Então, ampliar os horizontes desse jovem e mostrar para ele que ele é capaz de alcançar. E existem caminhos possíveis para isso. Então, existem, por exemplo, as ETECs, que são ensinos públicos de ótima qualidade. Existem escolas públicas que têm bolsa, como é o caso do Bandeirantes de Santa Cruz, mas também tem outros colégios que ofertam. Então, o nosso grande foco é apresentar para o jovem as oportunidades. Muitos deles nem sabem que existem. Então, só para dar um exemplo, hoje 52% da rede pública estadual não sabe que existe o ensino técnico. E só 20% dos nossos jovens vão fazer o ensino superior. O que quer dizer que a maior parte dos nossos jovens, eles saem do ensino médio sem ter se profissionalizado para entrar no mercado de trabalho. Então, apresentar para esses jovens esse caminho é ampliar os horizontes. E eu acho que esse é o grande ponto que a gente vê em todos os estudantes. Além disso, acreditar neles. Então, trabalhar com mentalidade de crescimento. A gente vê muitos jovens que eles não acreditam em si mesmos, que ele tem esse potencial. Então, ter esse apoio individualizado para o jovem, reforçar, né, mostrando as possibilidades, entendendo também a realidade dele, os caminhos possíveis, faz toda a diferença. Você tem alguma história para contar para a gente de algum jovem do programa Aurora que você viu essa transformação? Ou porque ele ficou melhor na matemática ou no português? Porque eu imagino que muitos alunos, muitos jovens, eles vão perdendo o interesse porque eles não conseguem acompanhar as aulas, enfim, não tem o reforço, e aí vai perdendo interesse. Conta pra gente alguma mudança que você tenha visto, alguma coisa assim. Isso é muito comum, né? E a gente tem parceria com algumas escolas, a gente recebe relatos dos diretores falando, nossa, o rendimento dele na escola melhorou. As notas deles melhoraram, não só em português e matemática, mas também nas outras disciplinas. E isso pra gente já é uma conquista, né? A gente já tá apoiando esse estudante. Mas acho que tem um caso muito legal de contar, que é do Daniel, que é um jovem que foi do Aurora no ano passado.
esse jovem, ele participou junto com a gente do programa. Ele era um jovem que tinha algumas inseguranças no início e durante o programa ele foi ganhando mais confiança, ele foi sentindo mais propriedade, inclusive sobre os conteúdos e sobre o que ele queria dar de próximo passo na vida dele, pensando no ensino médio. Ele acabou decidindo por prestar o METEC, ele foi aprovado em um METEC, uma das melhores ETECs de São Paulo, e recentemente ele conseguiu, por meio da Rede Aurora, que a gente segue compartilhando oportunidade com os jovens, um trabalho de jovem aprendiz na Novartis. Então, a gente conseguiu fechar esse ciclo, né? A gente começou a apoiar o jovem no 9º ano a ganhar mais segurança, a reforçar os conteúdos que ele tinha dificuldade e, a partir de tudo que ele foi conquistando e ele foi reforçando em si, ele agora está empregado, né? Que eu acho que é exatamente o que a gente busca, garantir que esses jovens alcancem a mobilidade social. O caminho do ensino técnico, ele é muito bom, ele é muito interessante, muitas vezes até melhor do que o ensino superior, né? Porque hoje você pega de avaliação de muitas faculdades privadas e tal, que enfim, ele fica naquela coisa de ter que ter um ensino superior e não valoriza o técnico, que pode ser uma escada muito importante, se ele quiser ou não, fazer o ensino superior, né? Perfeito. E eu acho que não é excludente, né? Então, inclusive, existem dados que mostram que o jovem que faz o técnico, mesmo se ele não fizer ensino superior, ele tem uma remuneração 32% maior do que quem fez o ensino médio regular, público, né? Comparando com o público. Então, se ele não for para o ensino superior, ele já tem uma renda maior. Mas também, o jovem que faz o técnico, ele tem 40% a mais de chance de ingressar no ensino superior. Então, não só aumenta a remuneração dele de qualquer forma, como também aumenta as chances dele seguir estudando. Então, isso é um diferencial para a trajetória do jovem de qualquer forma. E eu acho que o dado que eu trouxe no início é muito importante, né, da gente falar. Hoje, só 20% dos jovens vão para o ensino superior. Então, a gente precisa preparar esses jovens para ingressarem no mercado de trabalho com qualidade. E também apoiar eles a refletirem, se eles quiserem dar o próximo passo para o ensino superior, que ensino superior é esse? Então, eles conseguirem ter esse pensamento crítico para entender qual curso que vai me ajudar, qual que é a faculdade que vai realmente me apoiar a alcançar novas passos nessa escada, né? Crescer dentro da profissão. Então, acho que tudo isso a gente entende que faz parte do SOL. Apoiar esses jovens a pensarem criticamente, a conhecerem as oportunidades, estarem preparados para alcançar elas e garantir que eles vão permanecer nessas oportunidades. Porque isso também não é fácil, né? A permanência desses jovens em espaços em que muitas vezes eles não se veem pertencentes é algo desafiador. E a gente trabalha muito isso nos programas dentro do SOL também. Existe uma disputa muito forte em comunidades entre o professor e a escola e o crime organizado. Como é o resgate? Quer dizer, como é essa disputa? Porque eu já fiz alguns trabalhos com jovens e com crianças e o que eu percebi é que, por incrível que pareça, a gente, quando dá a opção de trabalho, de história, de conhecimento, você seduz mais do que o crime organizado, não é? Eu acho que é um desafio muito grande o que a gente vive, né, dentro do nosso país, nas comunidades que são vulneráveis, porque muitas vezes esses jovens e as famílias deles precisam de coisas muito práticas e recorrentes, né? Então, eu preciso da minha comida, eu preciso pensar no dia seguinte só. E isso, inclusive, inviabiliza que esses jovens consigam refletir a longo prazo. Eu acho que o que a gente busca fazer no SOL é retomar isso com esses jovens. Retomar não só com eles, mas também com as famílias. Quais são esses sonhos? O que eles podem alcançar por meio da educação? E fazer eles lembrarem, né? E eu acho que muitos deles sabem disso, mas é que a urgência fala muito mais forte, tomarem consciência de que o que eles conseguem conquistar por meio da educação pode ser muito maior do que uma conquista mais rápida, né? Então, do que o que eles acessam de maneira mais imediata, por exemplo, por meio do crime organizado. Então, acho que é um trabalho muito forte que a gente faz e muito em conjunto com a escola também, né? A gente está como um complemento do que esse jovem já está vendo em sala de aula, para apoiar esse estudante, essa família, a conseguirem traçar outros caminhos possíveis e que vão permitir que esses jovens sejam seu pleno potencial. Quer dizer, o trabalho do SOL não fica só, por exemplo, no reforço de matemática, ele dá o apoio à família também, à alimentação, enfim, porque tudo isso é complementar, né? O jovem precisa estar bem alimentado, o jovem precisa ter um acompanhamento, a questão de saúde mental é importantíssima, a família. Como é que funciona tudo? Você é tão novinho, como é que você faz essa coisa toda andar? Eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né? A gente não pode olhar só para o estudante, a gente precisa olhar também para os responsáveis que estão ao redor dele.
No caso do programa Aurora, como a gente tem um acompanhamento muito mais pontual dos jovens, só são 5 meses, a gente acaba não tendo uma proximidade tão grande com as famílias. A gente tem momentos de contato com eles, então desde o processo seletivo tem uma etapa que é conversar com as famílias, explicar sobre o programa, explicar a importância dele. E durante o programa a gente vai passar status para os jovens, para a família, né? Sobre a frequência dos jovens, sobre a nota de desempenho deles. A gente vai apoiando também as famílias a pensarem junto com o jovem o próximo passo. Então a gente tem, por exemplo, um momento muito legal na Aurora que chama Feira de Oportunidades, que a gente chama a família junto com o jovem para conhecer as oportunidades que ele tem de ensino médio. Então lá vão estar as ETECs, lá vão estar as escolas privadas que ofertam bolsa para eles juntos conhecerem e tomarem essa decisão. No Aurora, então, a gente tem esse apoio que é muito mais voltado para esse próximo passo que o jovem vai dar no ensino médio dele, né? Ainda está no fundamental. Mas no programa de apoio, que é um apoio já no ensino médio e muito mais aprofundado, né, para os jovens que são aprovados nas nossas escolas parceiras, aí a gente tem um suporte muito mais completo, porque a gente entende que o desafio não é só o ingresso do jovem nessas escolas que ofertam bolsa, mas é a permanência desse jovem. E aí perpassa por várias questões. Então esses jovens do programa de apoio recebem todos os auxílios financeiros de transporte, alimentação, seguro-saúde, mas eles também têm um acompanhamento integral para olhar para a saúde mental. A gente tem um grupo de psicólogos, né, que a gente direciona os jovens caso a gente entenda que eles estão precisando de algum apoio. A gente tem conversas bimestrais com as famílias. A gente tem conversas frequentes também com os coordenadores escolares para conseguir amparar de todos os lados esse estudante, garantir que ele vai estar mais preparado para os desafios que ele vai lidar durante esse processo. Júlia, eu sou uma jovem do ensino fundamental e quero que você me convença a participar do Aurora, que está com inscrições abertas. O que você me diria? A gente faz muitas visitas nas escolas, né? E a gente sempre traz para o jovem uma reflexão. Você já pensou qual que é o próximo passo que você quer dar na sua vida? Se você não pensou, acho que está na hora de pensar. Porque muita gente fala sobre ingresso no ensino superior, né? Então, quando você está lá no 3º ano, você pensar sobre o seu vestibular. Mas você sabia que você pode já começar a mudar a sua trajetória a partir de agora? A partir do ensino médio? Então essa é a hora. Se você está no 9º ano e você tem o objetivo de alcançar muitos sonhos na sua vida, sejam sonhos que dependem de recursos financeiros, mas não só, de ser o seu pleno potencial, né? De você ser uma pessoa que é brilhante, que vai poder apoiar a sua família, vai poder apoiar a sua comunidade, então o Aurora é para você. A gente vai te apoiar a pensar no seu próximo passo do ensino médio, para que você esteja preparada para alcançar tudo que você deseja para sua vida. E a gente vai fazer isso te dando um reforço para você estar mais segura dos conteúdos escolares, que embora às vezes seja chato, é muito importante para tudo que você vai viver. E a gente também vai te ajudar a pensar nessa próxima etapa. O que faz sentido para você, o que te interessa, para você continuar trilhando esse caminho e alcançando todos os seus sonhos. Para isso, então, você tem que se inscrever. Se inscrever no site do Instituto Sol. É isso. Legal.